Arthur Jorge. Boa noite, mister. Parabéns pela vitória. Uma vitória importante que coloca o Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. Uma vitória em que os atletas demonstraram muita garra, muito empenho na campo. Eu queria que você fizesse a análise do jogo, a análise dessa vitória importante para o Cruzeiro. Olá, boa noite a todos. Sim, de facto a palavra é mesmo essa, é importante. Uma vitória muito importante, conseguida de uma forma justa, no meu entendimento, com uma entrega muito boa por parte dos jogadores, numa sequência de jogo que tem diferenças da primeira metade para a segunda, obviamente, são facilmente identificáveis, mas onde no seu geral, e tendo em conta aquilo que foi aquilo que produzimos, acho que é uma vitória merecida e uma passagem também ela merecida, tendo em conta aquilo que foi o desempenho durante os 2 jogos que fizemos contra este adversário. Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Queria que você comentasse a respeito dessa evolução do Cruzeiro, né? Que antes a gente via uma certa dificuldade para vencer a partida, enfim, a questão do resultado, como você disse, que é muito importante. Sim. Agora os resultados estão vindo mais naturalmente. Eu queria que você falasse a respeito da evolução do time, né? Até agora o Christian, sem o Christian também, o meio de campo do Cruzeiro crescendo. Eu queria que você falasse a respeito disso, por favor. Olha, uma coisa fundamental que é para termos resultados, e obviamente que é necessário trabalho, há empenho, há um trabalho de campo, há um trabalho mental, há uma série de fatores que são importantes, mas eu queria valorizar a qualidade dos jogadores. Acho que é importante nós podermos dizer que os resultados aparecem porque há qualidade no elenco do Cruzeiro. Temos ótimos jogadores, temos jogadores que percebem o jogo, jogadores que evoluíram bastante também. E falo desde que eu cá estou, porque é sobre isso que me devo resumir, onde tenho, obviamente, ou fico satisfeito, porque noto essa evolução, noto esse comprometimento também, noto e vejo a ambição também por parte dos jogadores, espírito de missão, combatividade quando é necessária, maturidade para termos jogos em que somos de facto mais dominadores e jogos onde dividimos com o adversário e conseguimos manter o mesmo nível de consistência. Fundamental dentro de um trabalho que é feito, de muito aquilo que eu poderia, estávamos aqui a falar até amanhã, mas dizer-lhe que a qualidade dos jogadores e aquilo que os jogadores têm demonstrado e querido também é fundamental para aquilo que tenha sido ou atingido resultados. Arthur, Lancieri da Itatiaia, parabéns pela classificação. Eu queria te perguntar como evitar um pouco daqueles sustos do Goiás no segundo tempo, né? Porque consegue a classificação, mas o Goiás foi para cima. Como bloqueia isso para não ter tanta adrenalina ali no final? Olha, a forma mais eficiente era nós, naquilo que assustamos o Goiás, termos feito mais 2 ou 3 golos. Acho que era a solução mais prática e também aquela que merecida talvez. Faltou-nos alguma eficiência no momento de finalizar. Temos também que dar mérito ao goleiro contrário, que fez uma ótima exibição, manteve o jogo vivo. E estes jogos de Copa têm isto, estes jogos de Copa têm aquilo que é nós podermos ter o espírito competitivo de poder dar o nosso melhor, mas também de, desde o primeiro minuto, procurarmos ser dominadores do jogo. Fizemos isso na primeira metade, criámos algumas oportunidades, fizemos apenas um golo, e a verdade é que o adversário vai acreditando, vai estando dentro do jogo, portanto, num jogo em que não há nada a perder, aquilo que disse, na parte final o Goiás esteve mais próximo da nossa baliza, é verdade, porque mesmo que inconscientemente, há uma equipa que está a ganhar e que precisa de ganhar para continuar em frente, e há uma outra que não tem nada a perder, portanto, aquilo que acontece é aquilo que nós estamos habituados a ver ao longo dos anos em qualquer campeonato do mundo. Agora, é importante referir que tivemos muitas oportunidades para dilatar o resultado e se o tivéssemos feito, o tal se, estaríamos aqui a falar de outra forma, mas no final de contas com o mesmo objetivo, que era nós termos passado mais uma eliminatória desta Copa. Mister, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. 13 jogos em menos de um mês e meio e agora tem mais 5 jogos pela frente aí nessa sequência do Cruzeiro. Você vem nos últimos jogos rodando um pouco o time, mexendo em alguns jogadores. Isso é devido ao desgaste físico? Seria isso o ponto mais crítico nesse momento, o mais difícil de atacar nessa sequência de 9 jogos em 2 meses com partidas muito decisivas?
Sim, eu antes do jogo estava a conversar com o meu presidente, estávamos a falar de 18 dias para terminar o mês e esta primeira metade do campeonato e termos 6 jogos ainda para fazer, contando com este. É de facto exigente, mas é necessário também ter resposta de um elenco em que nós temos, seja por desgaste, por opção técnica, por ajuste em função do adversário, por queremos trazer dinâmicas diferentes à equipa, por queremos criar estrategicamente outro tipo de dinâmicas, nós mudamos por isso. E quando temos profundidade no plantel, no elenco, para conseguirmos ter esta variabilidade, estamos mais perto do sucesso, ainda que saibamos que, volto e digo isto com alguma regularidade, há muito caminho a fazer, há muito para termos a consistência que eu quero e que naturalmente também os jogadores, porque trabalham diariamente e buscam as vitórias, os resultados validam o nosso trabalho e é importante também ter todo o elenco que com mais ou menos minutagem se sente parte ativa daquilo que é o sucesso da equipa neste momento. Arthur, aqui, Rafael, o Jornal Tempo, Rafa Nobre, boa noite, parabéns pela vitória, classificação. Praticamente todo técnico, quando vem para o Brasil, ele fala da capacidade que ele tem, quando vai se apresentar, de trabalhar com os miúdos, né? Como vocês dizem, os jovens, no caso do Cruzeiro aqui, os crias da toca. E quando isso acontece, pelo menos num momento mais difícil, como aconteceu, você lançou, por exemplo, o Otávio, e responde bem, é claro que é mérito do jogador, mas qual que é o mérito do treinador de entender isso, de dar tranquilidade para, no caso, Otávio, Kaique Kenji, que hoje começou também numa partida decisiva, qual que é o mérito do treinador de entender também o momento certo para poder lançar esses garotos? Eu acho que o ponto de partida tem que ser sempre a qualidade, aquilo que é o talento e obviamente que depois nós podemos potenciar esse talento. Potenciamos diariamente, mas podemos potenciar um jovem de 25 anos e nós temos jogadores nesta altura com 25, 26, 27 anos que estão de facto bem melhores do que estavam há 6 ou 8 meses atrás, mas também os jovens jogadores que nós temos de ter a coragem também de os poder considerar como todos aqueles que consideramos dentro de um grupo de trabalho. Portanto, não pode ser barreira para nós a idade, até porque, muitas vezes, a questão da juventude tem a irreverência, tem a fome de conquistar alguma coisa, tem a ambição quase que desmedida de fazer disto vida e, portanto, este é o ponto de partida. São fatores que acabam por ajudar uma aposta, mas evidentemente que é depois também a resposta que tem que estar dentro de campo, e essa resposta tem sido dada, e falou de 2, do Cauã, falamos de muitos jogadores, ou de alguns jogadores que acabamos por ir tendo no plantel, e outros que estão no sub-20 muito perto de estarem junto de nós e de terem uma oportunidade, porque nós acompanhamos também, vemos e sabemos do potencial que há. E a verdade é que não só o facto de treinarem connosco, mas também de nós podermos, mais cedo ou mais tarde, em alguma oportunidade, de terem uma outra cara nova, porque há jogadores com qualidade na equipa de sub-20 do Cruzeiro que nós estamos atentos e estamos também preparados para os potenciar e potenciando jogando. Portanto, isto faz parte de tudo aquilo que é um processo que entendemos ser meu, é da administração, para que nós possamos ter o Cruzeiro alinhado numa só vertente e onde a base é também importante para aquilo que é a sustentabilidade do clube. Arthur, aqui à sua esquerda, a gente vem de um jogo em Salvador que você falou sobre todo mundo que entrou e entrou ligado, mantendo o nível da equipe. Hoje talvez tenha faltado um pouco isso. É um desafio trazer a turma do banco para que eles possam continuar no nível ali que os 11 iniciais estão desempenhando? O desafio é sempre recorrente, tendo em conta aquilo que são as opções que vamos tomando. Opções daquilo que é o 11 inicial, daquilo que é também mexer durante a própria partida. Eu disse-o na Bahia sim, digo hoje também. Agora, aquilo que nós tivemos hoje com a entrada dos jogadores foi o momento da equipa mais baixo. Ou seja, nós estávamos numa posição em que estávamos mais com menos qualidade no jogo jogado e não podíamos estar à espera que a entrada de 1, 2 ou 3 jogadores possa dar um diferencial imediato.
Agora, é importante que os jogadores que, quando vão para dentro do campo, possam cumprir com a missão que lhes é atribuída. E se nós tivemos, ou se não tivemos tanto brilhantismo, tivemos missão e tivemos compromisso, tivemos comprometimento e tivemos jogadores que deram o seu melhor, tendo em conta aquilo que a equipe precisava naquele momento. Arthur aqui, boa noite, Marcos Botelho, Rede TMC. E para continuar nessa das substituições, porque você tira talvez os 2 jogadores de maior poderio criativo do seu time, que é o Pereira e o Gerson, termina o jogo com 2 volantes e 4 jogadores que de origem são atacantes. Queria entender de você o que você planejou com essa formação e se a execução foi do jeito que você queria. Foi, claramente que foi. Nós tirámos de facto 2 jogadores mais criativos que estavam extremamente cansados, estavam desgastados. Acrescento, se quiser, também aí o Caio, porque tem corrido imenso e correu imenso, não só neste jogo, mas também no anterior, e que nós temos que poder, em alguns momentos, renovar a energia da equipa, e renovar a energia da equipa passa por ter trazido aquilo que era as soluções para fora, num primeiro momento, do Bruno e do Sinisterra. Depois da saída do Mateus, de termos o Bruno a jogar mais nas costas do atacante e uma substituição direta do Neisser com o Caio. Portanto, com 2 médios mais de contenção, porque de facto o Lucas é de mais contenção do que o próprio Gerson, mas a podermos ter uma equipa equilibrada sem nunca virar as costas àquilo que era o momento ofensivo ou estarmos próximo da baliza contrária. Agora, mudámos, foi só um pouco das características, sobretudo do segundo volante e também do segundo atacante, que é um jogador mais de movimento, de ataque à baliza, do que propriamente de ligação, como é o caso do Mateus. Boa noite, Arthur. Dani Paiva, do GE. Globo. Quando você chega no Cruzeiro, você tem uma primeira grande missão, que era afastar ou tirar o Cruzeiro daquela zona incômoda no Brasileirão. E você tem, em maio, algumas grandes montanhas para se escalar, até que pode definir aí o seu segundo semestre, né? A Copa do Brasil, a classificação na Libertadores. Como que essa intensidade e a importância de cada jogo, que é um em cima do outro, afeta ou direciona o seu trabalho físico e o seu trabalho mental com os jogadores? Obrigada. É aquilo que está a dizer, de facto é um trabalho que exige muito de nós. A minha missão quando cá cheguei era de facto poder não olhar unicamente para aquilo que era o momento do Cruzeiro em termos de classificação geral, mas sim de podermos potenciar uma equipa nas 3 competições em que estamos envolvidos, seja na Copa, na Libertadores e no próprio campeonato. Claro que o campeonato tem uma visibilidade maior porque temos mais jogos também. A Copa, o objetivo cumprido de ultrapassar esta primeira fase, ou esta eliminatória, e a Libertadores estamos em primeiro lugar, juntamente com outra equipa, naquilo que é a busca da classificação de um grupo extremamente difícil, já o disse, talvez o grupo mais difícil da Libertadores deste ano. E isso exige de nós muitíssimo de trabalho, daquilo que é compromisso, de superação também e, obviamente, também de uma mentalidade ganhadora e competitiva extrema para conseguirmos superar tudo aquilo que são obstáculos para continuarmos essa escalada, que não é uma escalada de 3 montanhas, é de uma só, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos e, quando chegamos lá em cima, percebermos que foi um trabalho bem feito. Arthur, boa noite, Nath, ESPN. Nesses últimos 2 dias começaram os vazamentos da pré-lista da Copa do Mundo e 5 jogadores do Cruzeiro estão entre os pré-selecionados. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância disso para o seu trabalho e para o elenco também, que você chega no Cruzeiro com muita dificuldade e agora, num momento tão importante para o futebol brasileiro, você tem 5 atletas seus sendo cotados para a Copa. Eu diria que temos 5, ou poderíamos ter 5, poderemos dizer que podemos ter mais em relação a outras seleções, outros países. Estamos a falar do Brasil, né, concretamente. E, da minha parte, só posso ficar satisfeito, porque já o respondi há pouco indiretamente, que a minha missão também é potenciar os jogadores, e quero acreditar que dentro de um grupo de trabalho, que também o disse antes, com qualidade, com jogadores com muita qualidade, é de facto muito importante para mim, enquanto técnico, fazer parte de uma pequena parte daquilo que é a potenciação do jogador e a sua valorização e até a sua possível consideração para fazer parte de uma seleção fortíssima e de inúmeros talentos que é a seleção do Brasil. E para o próprio Cruzeiro, clube, de nós podermos olhar para aquilo que é ativos reais do clube, que tem a valorização de poderem estar à porta de uma seleção nacional, de uma Copa do Mundo, onde de facto é um momento
especial e um momento esperado, mas também merecido, tendo em conta aquilo que os jogadores e aqueles que destacou têm também desenvolvido ao longo deste tempo. Arthur, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela classificação. Amanhã você deve